Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Sou morena, com os cabelos castanhos escuros, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Hoje estou usando uma blusa branca e azul, com listras. Atrás de mim, nós temos uma parede verde bem clarinha. E lá vamos nós para mais um momento de aprendizado. Vamos lá? Quem não gosta de rir, de sorrir, de se divertir? Você sabia que o bom humor faz bem à saúde? Ao darmos risada ou ao sentirmos alguma satisfação, nossos níveis de dopamina aumentam. E com isso, os níveis dos hormônios de estresse diminuem. Na aula de hoje, nós aprenderemos a reconhecer as pistas linguísticas que geram o efeito de humor no texto. O humor está presente em vários gêneros textuais, como charges, cartoons, tirinhas, piadas, anedotas e em muitos outros gêneros. O humor pode exprimir crítica e reflexão por meio da quebra de expectativa, do elemento surpresa, da ironia, do exagero, dentre outros recursos. E a ironia? A ironia é um recurso que também é usado em textos variados e que é utilizado para gerar humor. Na ironia, nós falamos uma coisa, mas na verdade nós queremos dizer o contrário daquilo que foi dito. O humor e a ironia são recursos utilizados por vários autores para gerarem efeitos de sentido em textos variados. E apesar de o humor ser algo um pouco pessoal, porque uma pessoa pode achar uma piada muito engraçada e a outra pode achá-la totalmente sem graça. Mas, apesar disso, apesar desse traço de pessoalidade, há recursos linguísticos usados pelos autores para criarem efeitos de humor no texto. E na aula de hoje, nós aprenderemos alguns desses recursos. Antes, porém, é importante nós nos lembrarmos de que o humor, ele trabalha com efeito de sentido que às vezes está um pouquinho implícito. Isso significa que o humor às vezes trabalha com aquele sentido que não está muito óbvio. Você se lembra o que é implícito? Informações implícitas são aquelas que precisam ser deduzidas. Elas não estão explícitas no texto, mas podem ser facilmente subentendidas. Mas às vezes nós precisamos também de nos utilizarmos do nosso conhecimento de mundo para entendermos uma piada, entendermos um meme, mas nós veremos isso no decorrer da aula. Para percebermos os implícitos que geram o efeito de humor no texto, nós precisamos estar atentos às pistas linguísticas. E essas pistas linguísticas podem ser tanto verbais quanto não verbais. Vamos iniciar a nossa análise por essa charge. A charge é um gênero textual que tem caráter humorístico, cômico, irônico e satírico. Você sabe o que é um caráter satírico? É aquele que se utiliza de uma espécie de ironia para questionar instituições, costumes e ideias de uma determinada época. Então, a charge retrata situações atuais e, portanto, situações reais pertinentes àquele determinado momento na história. Ela se utiliza do exagero para gerar o efeito de humor nos textos. Vamos à leitura da charge.
Eu não uso celular ao volante. O que você acha que gera o efeito de humor nessa charge? Vamos começar pela linguagem não verbal? O que ela nos diz? O guarda parou o carro e ele está, aparentemente, aplicando uma multa ao condutor do veículo por causa do uso do celular no volante. Nós percebemos isso pela fala do motorista. Eu não uso celular ao volante. Nós percebemos também que o autor da charge usou do exagero e encheu o carro do motorista de aparelhos celulares. Há muitos lá dentro. Esse exagero sugere que o condutor do carro não estava sendo lá muito sincero quando ele disse que não usava o celular ao dirigir. Não é verdade? E pela fisionomia da autoridade local, do guarda, do policial, nós percebemos que ele está com um semblante meio contrariado. Observe o formato da boca do personagem. Por que você acha que isso aconteceu? Porque o guarda provavelmente percebeu que o motorista não estava falando a verdade. Então, o que gera o efeito de humor nessa charge? O que você diria? Nós podemos dizer que é a combinação da linguagem verbal, o texto, eu não uso celular ao volante, com os vários aparelhos celulares presentes no carro. Aqui, então, nós percebemos que o humor está sendo utilizado para expressar uma crítica e ele vem pelo exagero. Aqui nós temos o segundo texto e nós temos um cartoon. O cartoon pode ser uma crítica humorística ou não, mas esse gênero não tem compromisso com a atualidade, diferentemente da charge, que nós vimos que ela retrata algo que está acontecendo naquele momento. Já o cartoon, ele retrata situações diversas de forma atemporal, ou seja, de forma independente do tempo. O que gera o efeito de humor nesse cartoon? Observe o texto como um todo. O universo onde o texto se passa traz para nós características de prédios típicos de histórias árabes, não é verdade? Mas não é isso que isoladamente gera o efeito de humor no texto, é? Não. Mas observemos o homem que limpa a janela. O que há de peculiar, de diferente nele? Exatamente! No lugar de um homem estar preso por um andaime, utilizando os equipamentos de segurança que são necessários para executar essa tarefa, ele está em um tapete. Perceba que essa cena não é possível de acontecer no nosso mundo real. E para completar, o semblante do homem que está trabalhando, que está limpando as janelas, está bem tranquilo, bem calmo. Isso mostra que o limpador do vidro não sente nenhum tipo de desconforto em estar limpando a janela dessa forma. Então, o que gera o efeito de humor nesse cartoon? É exatamente essa brincadeira, essa mistura da realidade com o mundo fictício, daquilo que é real e daquilo que é imaginário. Vamos à análise de mais um texto? Aqui nós temos um meme. Você sabe o que são memes? Memes são mensagens bem-humoradas em texto,
foto ou vídeo que são compartilhadas rapidamente pelos canais de comunicação entre um grande número de pessoas. E nós observamos que para entendermos alguns memes ou até mesmo alguns textos humorísticos, nós precisamos prestar atenção nas pistas linguísticas que causam esse humor no texto. E essas pistas linguísticas, às vezes, estão relacionadas ao conhecimento de mundo que nós temos. Vamos à leitura desse texto? Por que o Napoleão era chamado sempre para as festas na França? Porque ele era bom na pare. Como foi dito anteriormente, algumas pistas linguísticas que geram o efeito de humor, às vezes, estão relacionadas ao nosso conhecimento de mundo, ao conhecimento que nós mesmos já temos. Nesse meme, nós percebemos que o humor é construído a partir da brincadeira feita com os sons de palavras em língua portuguesa e palavras em língua inglesa. Mas, além disso, nós também precisamos ter um conhecimento histórico, porque Napoleão Bonaparte foi um líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa. Então, no primeiro balão, o gatinho pergunta por que o Napoleão sempre era convidado para as festas na França. Por quê? Porque ele era um militar, um líder militar francês. E no segundo balão? No segundo balão, nós percebemos o jogo de palavras com o sobrenome de Napoleão. O Bonaparte vira bom na pare. Mas note que para entender esse meme, nós precisamos saber da existência de Napoleão Bonaparte, ou seja, saber um pouquinho de história, e precisamos também ter um pequeno conhecimento de inglês. Por quê? O Bonaparte virou bom na pare. E o bom na pare significa o quê? Bom na festa. O autor desse meme demonstra um conhecimento linguístico e um conhecimento de mundo muito bom. Eu achei interessantíssimo essa associação dos sons, essa associação fonética que ele fez. E você, o que achou? Estamos chegando ao fim de mais um encontro e vamos ao momento da revisão do que vimos hoje. Hoje, nós vimos que o humor pode se fazer presente por meio do exagero, da ironia, dos sons das palavras e até mesmo de um ruído de comunicação. Vimos também que os elementos verbais e não verbais também auxiliam na comunicação para que isso tudo gere o efeito de sentido de humor nos textos. Ah, agora é com você! Chegamos ao momento do desafio da nossa aula. Divirta-se com a piada abaixo e identifique os elementos que geram humor no texto. Um gato caminhava por um telhado miando. Miau, miau. Nisso, se aproxima outro gato repetindo. Au, au. Então, o primeiro gato lhe diz, olha, por que você late se você é um gato? E o outro lhe responde, por que não posso aprender novos idiomas? Ah! Nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e conto com a sua presença no próximo encontro. Tchau, até lá!